E aí, boa noite, minha gente. Vamos começar? Vai ficar salva depois, pode ter certeza. Deixa eu ver aqui a professora Lara. Não está aparecendo ainda. Deixa eu mandar aqui para a professora Lara. Boa noite, Duda. Boa noite, Romildo. Lila. Boa noite. Boa noite, Renata. Tudo bom? Boa noite, Larissa. Samili. Boa noite, Miguel. Tô tentando conectar aqui com a professora Lara. Tô só ouvindo aqui. Agora. Boa noite, Paloma. Tá já entrando ela. Estão vendo tudo certinho aí? Vamos ver. Enquanto a professora Lara vai entrando. Robson, boa noite. Nilson. Ian Gabriel, boa noite. Ah, que bom, obrigado. Vamos ver aqui, professora Lara, cadê você, pelo amor de Deus? Vamos lá. Acho que está tendo alguma interferência por causa da chuva. Ela ainda não está vendo. O que é que vocês esperam desse tema, hein? Vai falando aí. Boa noite, Débora. Queria saber o que é que vocês acham desse tema. Chega já. Ô, Renata, pense, pense num tema difícil. É muito complexo, envolve muita coisa. Boa noite, Ricardo. Bom, eu não estou vendo nenhuma notificação aqui da professora Lara ainda. Cícero, boa noite, Cícero. Mas eu vou fazer assim. Isso que eu ia perguntar, qual o aspecto que você vai abordar. A gente vai fazer uma explicação sobre tudo. O máximo que a gente puder explicar aqui, para tentar tirar as dúvidas, porque eu confesso que eu não sabia o que era esse orçamento de guerra, é uma coisa nova, né? Então, ó, pós da Uninassal entrou, a professora tá aqui, ó. Vamos lá.
Tô convidando. Boa noite. Oi! Tudo bom? Boa noite, Lázaro! Boa noite. Tá todo mundo ansioso aqui para saber o que é que a senhora vai falar. Olha, gente, se não for para começar com emoção, não tem graça, né, Lázaro? É verdade. Olha, gente, primeiramente, né, boa noite. Eu queria agradecer a presença de todo mundo. A galera já está entrando aí. A Larissa, a É, a Renata. Renata, Um beijo para todo mundo, de todas as faculdades. A Paty, a Thaisa. Antes de mais tem muita nada, gente né, boa aí, viu? Lázaro? Eu quero parabenizar o Lázaro por essa iniciativa, porque foi ele que falou, professora, vamos fazer isso, professora, vamos provocar, professora, vamos discutir. E os dois estão aqui ansiosos, como se nós estivéssemos, né, Oh, começando um debate. Então, prestem atenção. Eu quero parabenizar vocês, alunos, vocês, porque nós isso. estamos extremamente cansados. Oi, Vanessa, um beijo para a UNIT, um beijo para a UNAMA, um beijo para a Uninasal, um beijo para Professor Jaciel todos. acabou de entrar. Professor Jaciel, um beijo para Belém. Viu, É demais Miguel ele, né? Fítio? Nós todos estamos sendo guerreiros, né? Nós todos É estamos verdade. quebrando e ultrapassando essa superação. E se o diploma já tinha um gostinho de superação, já tinha um gostinho de vitória, agora ele vai ter mais ainda, né, Lázaro? Oh, Porque ele vai ter o gosto de pós-coronavírus. E aí é eu queria verdade. agradecer a você, aluno, por estar aqui presente hoje e, querendo ou não, acreditar nessa quebra de paradigma. Oi, Oiê! E acreditar nessa quebra de paradigma, mandar um beijo para a Petrine, para a coordenadora da pós da Uninasal, para a Thelma, para a coordenadora A do curso de Petrina é Direito. demais, viu? A Petrine Pro é Avelino, fantástica. a Professor Isabel. Avelino, a Isabel, o professor Paulo Pucu, um beijo para todo mundo, né? Nós estamos lutando diariamente para levar até o aluno a faculdade, a graduação, o curso diretriz. Todo mundo está engajado nessa humanização, principalmente nesse momento de dificuldade, né? E o Lázaro, ele é um aluno que vocês têm que ter como perfil, vocês têm que ter como inspiração. Ele é que veio me provocar, né? Repara, Repara, quem professora, provoca vamos isso na fazer. gente é a senhora. Não, ele que veio me provocar. Ele faz parte da Liga Acadêmica, ele é o vice-presidente da Liga Acadêmica de Direito Neoconstitucional. E quem sabe amanhã não será você que vai estar aqui debatendo comigo. E hoje a gente conversando no WhatsApp, falei, eu vou te provocar, Lázaro. Eu vou te provocar. Eu vou mexer com você. E, Lázaro, em outras escolas, em outras instituições que eu leciono, eles te conhecem. Eles te conhecem da igreja, do grupo de oração, te conhecem de algum lugar. Alguém da sala te Eita, meu conhece. pai do céu. É. E o tema foi extremamente enriquecedor, porque assim, nós estamos com tantos problemas. A Thaisa, né? Da N03, nós estamos com tantos É problemas. verdade. E aí Tá um vem pouco o ruim a orçamento de guerra. live. Aí eu peguei e falei assim, Lázaro, é interessante porque vemos a Constituição modificada em plena pandemia. E nós ouvimos tanto que a Constituição ela é rígida, ela é formal, tá? Nós sabemos que a Constituição 88 ela é extremamente atual, embora ela seja de 88. Mas, É apesar verdade. dela ser de 88, ela já foi modificada 106 vezes.
Então, ela foi modificada 106 vezes por meio de PECs, de propostas à emenda à Constituição. A Constituição foi emendada, ela foi reformada. Um beijo, Bacalhau! O Renato, do terceiro período, passou aí. Ela foi reformada, ela foi emendada. Porque a Constituição ela precisa ser emendada e atualizada de acordo com as nossas necessidades, de acordo com as nossas demandas, né? E aí a Constituição foi modificada. E a PEC do orçamento de guerra, apelidada por PEC do orçamento de guerra, ela mexe frontalmente nas nossas necessidades vitais. Porque orçamento é critério de sobrevivência, né? E do que se trata essa PEC? Então, antes de nós entrarmos no mérito da questão propriamente dita, o que é importante reforçar aqui, Lázaro? Nós, como mensageiros de um diálogo constitucional, é importante reforçar que a Constituição Federal de 88, ela é absolutamente solene, ela é absolutamente formal e, para tanto, ela exige um processo de tradição procedimental. Então, para uma Constituição, sendo ou não durante um processo de pandemia, para a Constituição ser modificada, ela precisa ser, essa proposta de emenda, ela precisa ser aprovada por 3/5, por 2 turnos das 2 casas do Congresso Nacional. Então, eu preciso que seja aprovada na Câmara 2 vezes a mesma proposta e eu preciso que seja aprovada 2 vezes no Senado Federal. Lembrando que emenda constitucional, modificação da Constituição, não passa por sanção presidencial. O presidente não sanciona a emenda constitucional. É verdade, muito interessante. Quem promulga Professora... a PEC são as mesas diretivas do Legislativo. Fala, Lázaro. Queria perguntar para a senhora justamente como foi esse processo de criação dessa PEC, porque teve aí uma discussão se seria constitucional ou não, teve a questão da prerrogativa e tudo mais, até porque foi a primeira modificação na nossa Constituição, a primeira do mundo, que foi remoto, a primeira votação remota. Então, nós estamos aí sendo pioneiros e fazendo história duplamente, na nossa Constituição e no mundo, durante uma pandemia. Isso aí é, assim, fora de série, né? Mesmo durante uma pandemia. Eu queria que a senhora falasse um pouco desse aspecto. O aspecto de ser remoto ou não, Lázaro, não interfere, né? O que interfere é o quórum de aprovação. Remoto ou não é a questão da gente não poder aglomerar, não poder se encontrar. Primeira votação remota, primeira modificação constitucional, o primeiro julgamento remoto do Supremo Tribunal Federal em matéria de controle de constitucionalidade foi no Supremo Tribunal Federal, foi na Suprema Corte Brasileira. E nós temos que lembrar que a PEC número 10, que é a PEC do orçamento, ela, né, a PEC número 10 de 2020, ela modifica, ela acrescenta o artigo 115 aos ADCTs. Nós, às vezes, falamos tanto de Constituição, de corpo principal da Constituição, Lázaro, que nós esquecemos dos atos das disposições constitucionais transitórias. Nós temos que lembrar... Oi, Matheus! Maravilhoso! Nós temos que lembrar que os ADCTs são corpo da Constituição, fazem parte da Constituição. Se não respeitarem os atos transitórios, eu legitimado do artigo 103, inclusive, ingresso com a ação do controle de constitucionalidade. O Supremo, inclusive, já se manifestou nesse sentido.
atos das disposições constitucionais transitórias não são inferiores ao corpo principal da Constituição. A única coisa que não tem força normativa na Constituição é o preâmbulo. Eu não posso questionar o preâmbulo da Constituição no Supremo Tribunal Federal, porque ele não tem força normativa. Oi, Aderbal! Um beijo! Agora, os ADCTs, eles só não estão no corpo principal. Por quê? Porque eles são exauríveis com o tempo. Da mesma forma que esse artigo 115. Esse artigo 115, ele é exaurível com o tempo, por quê? O que significa? Significa que, com o fim da decretação da calamidade pública, ele também perderá a sua eficácia. Ou seja, faz sentido ele ter essa eficácia depois que acabar? Não, depois que acabar a pandemia, não faz sentido. Não faz sentido. Então, lembrem, o anexo da Constituição, que são os ADCTs, tem o mesmo poder normativo. E aí o Lázaro perguntou, prof, qual foram os critérios? Lázaro, só não teve aquela prolongação de uma votação para outra. Mas foi aprovado 2 vezes, nas 2 casas. Agora, sabe qual é a sensação que a gente sente quando vai estudar o orçamento de guerra, Lázaro? A PEC número 10. Deixa eu ver se é a mesma da minha. Aff, Maria. Ah, meu pai. Que de orçamento não tem nada. Que de prevenção não tem nada. A sensação que nós temos, sabe o que é? Que foi legalizada a ilegalidade. Que buscaram constitucionalizar a contratação. Até no Banco Central, né? Até no Banco Central. Até no Banco Central. Entendeu? Eles quiserem. A sensação quando você. E as pedaladas fiscais? Nossa Senhora. Não é? Agora, assim, qual é? Os atos de gestão, eles foram convalidados. Todos os atos de gestão foram convalidados desde o dia 20 de março, Matheus Acioli. Desde o dia 20 de março, eles foram retroativos, Gabriel. Um beijo. Como é que a gente vai fazer isso? Foram retroativos os efeitos, convalidados os atos, ou seja, foram constitucionalizados os atos para instituir um regime extraordinário fiscal. Como instituir um regime extraordinário fiscal? Então, a provocação aqui que eu e o Lázaro queremos fazer em vocês é o seguinte: por que a PEC número 10, no seu ponto de vista, Lázaro, foi apelidada de PEC do orçamento de guerra? Porque ela mexe com um volume muito grande de dinheiro, assim, e as pessoas, né, costumam dizer que nesse momento que a gente está passando é justamente um momento de guerra. Então, tem que se ter todo um aparato no momento de dinheiro e tudo mais para poder movimentar a máquina pública em prol das pessoas, em prol da sociedade, né? E aí mexendo com a Constituição também. Exatamente. Exatamente. E a grande proposta, gente, que fique claro que dentro da PEC número 10, que modificou a Constituição, acrescentando. Então, vejam só para reforçar aqui um feedback até o momento onde nós discutimos, dialogamos. O artigo 115 dos atos transitórios. Tia Lara é sacanagem. O artigo 115 foi acrescentado, né? Instituindo, legalizando, constitucionalizando esse sistema extrafiscal e legalizando, junto com esse sistema extrafiscal, o comitê de crise, o comitê de gestão.
E dentro Sim. desse comitê, a grande discussão é: ele é constitucional? Quem são os seus membros? Qual é a função dos seus membros? Né? Qual a vigência desse comitê? Para que ele serve? Para que ele funciona? Durante a pandemia, o que ele vai fazer? Ele vai tomar providências para contratação direta de serviços, de obras, de pessoas, para atender todas as necessidades que o Brasil precisar. Então, o espírito da PEC é essa, olha, dispensa qualquer tipo de licitação, tá? Se precisar de disputa licitatória, faremos. Devemos respeitar a publicidade administrativa, sim, né? Apesar de tudo, só faltava não respeitar, mas foi instituído um comitê de gestão de crise para orientar os atos das ações emergenciais. Mas essas ações emergenciais, Lázaro, vão ser orientadas por um comitê que é formado por quem, Lázaro? Ah, meu pai do céu. Vai, Lázaro, fala para a prof. Alguns membros desse comitê. Esse comitê... Presidente da República, temos os secretários, ministérios. Tem um monte aí, tem um monte de gente. Todos membros do poder executivo. Esse é o problema. Executivo. E como disse o meu best friend Bolsonaro, que me bloqueou, né? Como disse ele, é ele que manda em todos. E se estiver insatisfeito, que saia. Agora, lembre... Professora, é justamente aí que eu queria chegar. Eu queria saber qual o papel do presidente da República nesse meio. Porque não, tem tanta gente aí. Do comitê, Lázaro. Ele escolhe quem vai fazer a execução lá. No texto estava falando essas coisas, né? Ele, de acordo com a PEC, ele não tem o que reclamar do Congresso Nacional com a aprovação dessa PEC. Colocaram tudo na mão dele. Colocaram tudo na mão dele. Ele autorizou, a Constituição foi modificada, incluindo esse artigo 115, e ainda falam que eu exagero, viu, Lázaro? Adicionando... Professora, aí eu queria saber o seguinte, nesse meio, será que também não foi? Porque o Congresso Nacional se sentiu pressionado com o povo falando, vamos mexer no fundão, vamos mexer no salário dos deputados, e aí, como é que fica essa questão? Foi um toma lá da cá, fica aí com isso não vai que mexer em nada. Não vem pra cá, não. Não vai mexer em nada. E o meu amigo, né, Sarite, amada? O meu amigo ainda foi lá fazer as pazes com o Centrão. Mas não vamos entrar nesse mérito. O mérito dessa questão mesmo é a seguinte. Ele, se vocês não sabem, presidente da República, de acordo com a PEC do orçamento de guerra, foi criado um comitê de gestão para a crise pandêmica internacional, tá? E dentro desse comitê existe uma estrutura de membros. E o primeiro membro desse comitê é o presidente da República. Aí vem os ministros, ministro da Saúde, ministro... O problema dele mesmo. Você tá entendendo? Aí eu não vejo, Lázaro, só um minutinho que eu já passo a palavra para você. Sim. Aí eu não vejo problema nenhum, na verdade, dele fazer parte. Agora, o que eu gostaria era que o comitê de gestão de crise fosse múltiplo, fosse híbrido, fosse misto, tivesse uma visão como se fosse o quinto constitucional, tivesse uma visão de todos os lados e de todos os olhos. Todos os poderes deveriam estar elencados aí. Sim, agora eu tenho apenas
um comitê de crise formado por membros do Poder Executivo, presidente, tá? Ministros, os seus ministros de Estado, Secretários, secretários de saúde dos estados. estadual e E aí vai. municipal. Aí eles vão decidir sobre contratação, obras, serviços, desde colocar as gradezinhas ali na orla da Ponta Na orla? né? Até o que vai ser contratado como hospital de emergência. Tudo isso. Quantos milhões? E veja, dentro da PEC também está determinado em poucas páginas, Lázaro, que o processo de fiscalização de tudo isso deve ser simplificado. Eu tenho medo disso. E como fica o portal da transparência isso? E aí, como é que fica o portal da transparência nesse meio? Porque eu não vi canto nenhum falando. Exatamente. E que me permitam ler isso aqui, ó. Ficou dispensada durante a pandemia a proibição de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, de acordo com o Banco Central. Ou seja, não tem limite. A Constituição proibia, de acordo com o 167, inciso 3º. Agora está dispensado o limite. Eu posso fazer essas despesas de capital sem o limite de teto. Entenderam? E o Banco Central ele pode comprar e vender títulos a bel prazer. Professora, agora eu tenho que falar, viu? Tem um rapaz aqui, Bacalhau, que está falando. Parabéns pela coragem, meu filho. Tem que ter coragem, porque para estar de frente de uma pessoa que tem esse conhecimento, Nossa Senhora. É o Renato Bacalhau, do 3º período. Um beijo, Renato. Um beijo pro 3º período matutino, pro noturno, que tá todo Olha o Acioli falando ali, ó. Repara. E cuidado, viu, gente? O Lázaro é maravilhoso, gente. Outra novidade, outra. Tamo junto, Bacalhau. Miguel Zídio, outra referência importante que deve ser registrada aqui na nossa live é a seguinte, Lázaro. Ressalvadas as competências originárias do Supremo em matéria constitucional, porque se envolve matéria constitucional, a competência é do Supremo Tribunal Federal, originariamente, né? Ressalvadas essas competências que são direcionadas diretamente para o Supremo, todo problema judicial que envolver o Comitê de Gestão da Crise, a competência não é do Supremo. A competência será do STJ. A competência para sanar dirimir eventuais litígios que envolvam o Comitê de Crise é do Superior Tribunal de Justiça e não do Supremo Tribunal Federal. Eu estou muito feliz de ver meu aluno Aderbal aqui, porque ele não tinha Instagram, Lázaro. Ele criou. Eita, que coisa boa. Live. Agora está aqui. Eu falei para ele que ele vai bom. iniciar. Repara que aqui, ó. Tô suando. Não sou. Professora, não. Essa parte que a senhora falou, ela acaba mexendo ali no sistema de freios e contrapesos. Como é que fica isso? Porque que tem uma parte na PEC. Diretamente. Tem uma parte na PEC que fala isso. Exato! Sobre esse Lázaro, gente! Que coisa linda! Que a prof tem orgulho demais! Exatamente! Eu só lembro da senhora nessa parte. A Thaisa tá ali, viu? Se divertindo com a gente. Um beijo, Thaisa! N01, N03! Check and balance! Check and balance! O Congresso Nacional, por meio do Tribunal de Contas, né? É o Congresso Nacional, por meio do Tribunal de Contas da União, que vão fiscalizar os atos de gestão do comitê. Ou seja, olha quem que a prof falou. A PEC determina
que o Congresso Nacional... Qual é a função típica do Congresso Nacional, Lázaro? Legislar, né? Legislar. E ele vai fazer o quê? Fiscalizar. Então, se ele vai Pois é. fiscalizar, Por ele meio vai do exercer TCU. uma função atípica Atípica. e não uma função típica. Ele vai exercer uma função É atípica. verdade. É o clássico e tradicional check and balance. É uma interferência recíproca. Ou seja, comitê de crise caminha no passo correto. Faça o seu serviço. Porque se você não fizer a tarefa de casa conforme manda o figurino, eu vou interferir. Por mais que a prestação de contas deva ser simplificada, ela tem que acontecer. E Professora, Ah, pode falar. Pode falar. então, por mais que ela tenha que ser de maneira simplificada, conforme determina a PEC, ela vai acontecer por meio do Congresso. Então, o Congresso Sim. Nacional fiscaliza o Executivo mais uma vez, porque o comitê é formado só por membros do Executivo. Então, assim, nós batemos tanto na tecla do federalismo cooperativo, e a pandemia trouxe isso. A pandemia trouxe esse conflito, né? Oi, Samuel! Exatamente, Samuel. A pandemia trouxe esse conflito entre os entes federados, né? E o Supremo Tribunal Federal se manifestou no sentido de que os municípios não são menores que a União e que eles têm autonomia, né? Eles têm autonomia. Inclusive, a Carmen Lúcia disse que na hora do desespero, você bate na porta do prefeito. Né? É verdade, é o primeiro, né? É o primeiro. Agora, a sensação, quando você estuda afinco a PEC do orçamento, é essa sensação de insegurança. Porque como eu posso Mal contratar feita. pessoas e serviços de maneira direta, a sensação que nós temos é o quê? É que as pedaladas fiscais foram constitucionalizadas. As pedaladas fiscais foram legalizadas. O que já foi motivo de saída de alguns, hoje pode ser, né, a vitória de todos. Exatamente. Exatamente. Essa parte do Congresso Nacional, qual a participação? Porque a Larissa falou aqui um pouco tempo sobre a questão dos atos, qual o controle que vai ter desses atos. Seria justamente pela parte da PEC que fala dos 15 dias a partir da publicação da medida provisória, que ele tem a objeção de se manifestar ou não através disso, e ele pode sustar a qualquer momento também, né? Ele pode sustar a qualquer momento. A PEC, Lázaro, a fiscalização do Congresso Nacional, nós, povo, demos um cheque em branco e assinado ao Congresso Nacional. Misericórdia. Por meio do sistema representativo. Agora cabe a eles, porque é eles, quer queira, quer não, mesmo existindo o comitê, o poder executivo já não tem todo o poder da União? Tem. Ele é o chefe de governo e de Estado. Né? O presidencialismo tem como máximo isso. O professor Jaciel acabou de perguntar aqui, com tanta PEC, será que não está na hora de fazer uma nova Constituição? Eu me pergunto muitas vezes isso também. Nós não temos estrutura para uma nova Constituição. Principalmente agora, né? Não, nós não temos. Haveria um retrocesso, professor Jaciel. Um retrocesso absurdo. No meu humilde ponto de vista, haveria um retrocesso de conquista de direitos fundamentais, por mais que eles sejam pétreos, por mais que eles sejam petrificados. Poucos, porém, com muito poder, iriam aproveitar esse momento inoportuno para moldar as suas necessidades específicas. Entende? Então, assim, a Constituição, ela merece ser adaptada, sim. É igual a minha opinião em relação às eleições. Se não baixar, se não descer o nível da curva, como é que nós vamos votar? Como é que tem eleição sem povo? Entendeu? É verdade. É só esse... A insegurança é
o que mais incomoda nesse sentido, Samuel? O que mais incomoda é a insegurança jurídica. Porque respeitar a Constituição nos traz segurança. Respeitar a Constituição nos garante a efetividade dos direitos fundamentais e o abuso do poder político. Porque grande risco de insegurança jurídica. Porque o cumprir a Constituição afasta o monopólio do poder estatal. Afasta a Professora, centralização do povo, do poder. Nesse sentido, qual seria, então, os efeitos dessa PEC em outras leis? Lei de responsabilidade fiscal, a lei de diretrizes orçamentárias e tudo mais, porque tem aí uma gama de outras leis que vão ser prejudicadas, podemos dizer assim, né? Sim, o Congresso Nacional ele tem que atuar agora, mais do que nunca, numa função atípica. Entendeu? Às vezes, eles nem queriam aprovar porque eles vão ser cobrados a mais agora, socialmente, politicamente, Sim. em termos de atuação. Porque todo ato do Comitê de Crise e do Banco Central, todo ato abusivo, deve ser sustado pelo Congresso Nacional. Tem que ser sustado pelo Congresso Nacional. Porque o cheque em branco que nós entregamos para o Congresso é exatamente falando, gestão, vocês podem contratar diretamente. Vocês podem contratar direto, sem muito disse-me-disse. Então, Já assim, tem alguém falando ali, ó. orçamento de guerra da PEC número 10 é exatamente, ele quer dizer o contrário, que não tem orçamento, não tem prestação de contas, tendo em vista a situação emergencial. E aí entra a regra de ouro. A quebra da regra de ouro. Exatamente. Né? Que justamente é onde o poder, né, nosso poder maior, poderia justamente ficar nessa parte de não fazer e agora acaba fazendo. Ele quebra a regra de ouro, podendo gastar mais com despesas correntes em vez de gastar apenas com a despesa capital. Porque nós estamos vendo assim, nós não estamos vendo a falta de equipamentos de proteção individual. Infelizmente, uma crise, eu costumo falar isso nas aulas do executivo. Infelizmente, uma crise como essa nos mostram heróis, mas também nos mostram canalhas. Né? E ela nos mostrou isso porque ela fez com que o ser humano retroagisse no pior o que ele poderia ser ou praticar. Porque assim, a pessoa consegue comprar 1.000 máscaras, ela vai lá e compra 100 e coloca uma superfaturação de 1 milhão de máscaras. Sendo que, na verdade, não comprou nem 10. Tem governador por aí comprando um respirador de 50 mil por 250 mil. E as pessoas que morram, né? E o que me preocupa é que vai ser chamado agora para estar na ONU, né? A vitrine do Brasil. E aí eu fico sem saber como é que a gente age diante disso aí também. E como é que vai ser essa prestação de contas? Se a PEC, se a Constituição vai ser... O problema é esse desvio, né, Thaisa? Como é que vai ser essa prestação de contas se o artigo 15 foi adicionado à Constituição, exatamente determinando que todo tipo de contratação vai ser direta, rápida, simplificada, a fiscalização vai ser simplificada e por parte do Congresso Nacional. É isso que está escrito na PEC. Entendeu? É isso que está escrito na PEC com palavras simples. Me digam, me responda, Lázaro. Na sua opinião, essa PEC, quando determina a criação desse comitê,
ela foi criada de maneira constitucional ou inconstitucional? Professora, pelo o tanto de discussão que eu vi, me parece que não foi constitucional. Primeiro, essa é uma discussão que o pessoal colocou muito lá no Congresso e tudo mais, mas existem algumas pessoas que defendiam a sua, vamos dizer assim, a sua constitucionalidade, empurrando como se fosse situações excepcionais, precisam de medidas excepcionais. Fica mais ou menos a essa situação, como também foi colocado o voto remoto. Isso. É uma missão. E eu concordo com o pessoal também, Lázaro. Os meninos estão comentando aí junto com o professor Jaciel exatamente a questão de não ter licitação não significa que há corrupção. Que não há prestação de contas, né? Sim, sem sombra de dúvida, né? Mas o problema é que nós já carregamos um passado de insegurança e de insatisfações, né? De tristezas diante do cenário político. Então, assim, nós não ficaríamos surpresos diante de um comitê híbrido, Larissa. Um comitê híbrido seria um comitê formado não só por membros do executivo. O comitê, de acordo com o que foi formado, são membros somente do executivo. Quebrando também o nosso check and balances, né, que a senhora falou. Exatamente. Cadê ele sentado na mesma mesa com um objetivo comum? Que é o de exatamente derrubar o inimigo. Ele está voltando. Obrigada pela preocupação de vocês. Obrigada pela compreensão, pelo carinho. Ele está voltando a ter cheiro e paladar. Graças a Deus, graças a Deus, que bom. Graças a Deus. O comitê... Obrigada, Lília. Um beijo. Daqui uns dias nossa pós começa. Nossa Senhora. Já temos 43 minutos. Passa rápido. Nossa. Com certeza. Com certeza, um comitê é importante. Eu não estou criticando, nós não estamos aqui colocando na balança a existência do comitê. Nós estamos colocando na balança como ele deveria ter sido institucionalizado, como ele deveria ter sido criado, entende? É essa o grande impasse. Pois é verdade. Professora, agora quanto ao tempo da validade, né, assim, a validade que ela vai ter, como é que vai ficar isso, né? Precisou, para se criar esse orçamento de guerra, precisou do decreto de calamidade do Congresso Nacional, né, que aí fica válido até o dia 31 de dezembro. Ele vai ter a mesma validade, é isso? Ele vai ter a mesma validade. O decreto lá do início do ano, que decretou que nós estamos em calamidade pública, tem vigência até o final do ano também. Então, eles estão em paralelo. A PEC do orçamento de guerra tem a mesma vigência que o decreto da calamidade pública nacional, por conta da pandemia internacional. Entendeu? O grande impasse nós não, de fato, é o seguinte, nós também temos que pensar o seguinte, Lázaro, nós não estamos com tempo para fazer orçamento demais. Esse é o problema, né? Pessoas morrendo. Nós temos que pensar nisso também. E um processo simplificado não é sinônimo de corrupção. Um processo simplificado é sinônimo de urgência. O que o povo tem que clamar nessas modificações constitucionais é por moralidade.
moralidade tanto na legalidade da norma, como na legalidade dos atos administrativos, como na legalidade dos atos da administração pública. É isso que nós temos que clamar. E uma união de todos os poderes e de todos os entes federados. Chega dessa disputa de egos, infeliz e incansável que nos deixa estafados. Todos nós estamos cansados, todos nós estamos estafados, todos nós estamos cansados da pandemia, todos nós estamos entediados, todos nós estamos levantando já cansados. Então, nós precisamos de um caráter e de uma visão mais fraternal para um olhar para o lado mais humano. E eu preciso desse olhar humano também dentro do cenário político, dentro do cenário legislativo. Eu preciso sentar literalmente na mesma mesa e falar assim, qual é o inimigo? O inimigo é a Covid-19. Professora, agora nós estamos indo aí para os minutos finais. Me contaram que o limite seria 50 minutos. Então, eu queria falar só o seguinte. Queria que a senhora respondesse a pergunta do professor Jaciel, né? Será que a gente pode ter um decreto aí encerrando esse estado de calamidade antes da data fixada? E aí, tendo algum tipo de reflexo nesse orçamento de guerra também? Tudo é possível! Eu não duvido de mais nada. Nem de Nárnia aparecer no Brasil. Nem de nós meu pai. tirarmos Nárnia. Tá bom? Nós vamos deixar salvo. Um beijo, Jaciel. Os gêmeos vão receber o beijo, sim. Eu não duvido de mais nada. Tudo é possível. Eu quero... É agoniante. Essa 1 hora passa muito rápido. Lázaro, aonde fechar aqui, a gente já salva, pelo amor de Deus, nesse GTV aí, onde tiver que salvar. Com certeza. Professora, agora eu quero fazer o seguinte. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que colocar essa música aqui para você, ó. Tem que colocar essa música aqui para você. Eita! Vamos cantar, gente! Faz coração, Lázaro! Eu tô segurando aqui, pera. Paixões que vem de dentro. Senhora é demais, viu? Sou seu fã. Todo mundo aqui, ó, tá dizendo que gosta muito da senhora. Parando nossas vidas no varal. Agora? Leve das paixões que vem de dentro. Eu nem tô de Tu microfone. chegando No no quintal. meu cavalo. Parando nossas vidas no varal. Vamos lá. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Professora, parabéns pela pessoa que a senhora é, parabéns pelo profissional que a senhora se tornou, essa pessoa que todo mundo adora, viu? Isso que eu tô fazendo aqui hoje é por causa da senhora. Parabéns. Não, para, eu que agradeço. Amo. Um beijo da Glória, vamos juntos vencer isso. Com certeza. E vai dar tudo certo pra senhora, pode ter certeza. Lara e Lázaro, a dupla. Tu vens. Obrigada, filho de Deus. Foi sensacional. Vamos refletir e lutar mais. Magia. É assim, né, Lázaro, no coração? Mais amor. Beijo da Glória.
Tchau. Parabéns, professora. Tchau, tchau. Tchau, Lázaro. Parabéns você, meu filho. Tenho muito orgulho de você. Um beijo. Muito obrigado.